Tanto é que está se pensando em colonização de outros planetas, porque, evidentemente, nenhum planeta consegue sobreviver, consegue se manter, se você considera que tudo é uma mercadoria que precisa ser usada no seu máximo até o limite. Não vai ter mundo possível. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa noite. Então, continuando as nossas conversas com cientistas no canal Jornada nas Ciências, hoje nós temos o nosso convidado, o professor Dr. Sávio Cavalcante, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Boa noite, Senise, boa noite, Sara. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sávio. E boa noite, pessoal. Então, a gente vai conversar sobre, então a gente vai falar, o professor Sávio, ele trabalha com vários temas, e nós vamos conversar sobre as bases sociais do negacionismo científico, né? Então, por favor, Sávio, se apresente. Tá, por favor, se apresente. Gente, tudo bem? Olá a todas as pessoas que nos assistem. Olá, Rodolfo, Sara e Carlos. De novo, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito satisfeito quando fui convidado. Tenho tentado acompanhar sempre aqui o canal que vocês estão travando esses debates. Acho que é super importante que a gente construa esses espaços e crie, né? Formas de debate interdisciplinar. Acho que sempre sai coisa muito interessante. Parabéns, antes de tudo. E, bom, eu sou professor de Sociologia, né, do Departamento de Sociologia do IFISH, da Unicamp. Minha área de pesquisa, ela é uma interface entre Sociologia do Trabalho, Sociologia e das classes sociais, especialmente classe média. Eu tenho escrito nos últimos anos, publicado, em torno do comportamento político-social da classe média, no que eu tenho chamado aí de um período, né, de maior deflagração de protestos e crises, né, no país, principalmente desde 2013, e tenho também me dedicado à compreensão das formas de legitimação do governo atual, né, presidido por Jair Bolsonaro. Então, parte disso já repercute no tema aqui da nossa conversa, que é a noção de negacionismo científico, que se tornou mais candente, principalmente em razão da pandemia, evidentemente. Os seus efeitos são muito mais desastrosos, como nós temos acompanhado. Eu acho que uma observação inicial é de que, então, até em razão disso que eu acabei de dizer, eu não pesquiso, né, exatamente o debate sobre ciência, não ciência, debate sobre o negacionismo, não tenho uma produção que está diretamente voltada àquilo que, de certa forma, no campo da sociologia, a gente tem algumas intervenções muito importantes, já consolidadas na área de sociologia da ciência, que dialoga bastante com a filosofia da ciência também, com a antropologia da ciência. Não estou, né, falando desde esse lugar, mas o objeto, né, que eu tenho interesse, que pesquiso, que é a radicalização de um movimento reacionário, né, com base social forte na classe média, que dá sustentação política, ideológica ao governo Bolsonaro, ele foi importante para a compreensão, né, da eficácia, vamos dizer assim, do discurso negacionista na pandemia. Então, acho que é um pouco daí que eu estou tentando aqui dialogar. Legal, bacana, Sávio. Então, como que a gente pode definir o negacionismo científico, né? Como que a gente define esse negacionismo? Quais são as características dele? Qual a cara do negacionismo científico? Gente, Rodolfo, a questão do negacionismo, eu não vou dar
uma definição, um tipo de abordagem muito direto, porque, como eu disse, eu acho que tem tradições, assim, tem estudado o tema de uma forma que repercute, né, acúmulo de conhecimento, de pesquisa já feita sobre isso. Eu vou pegar uma dimensão do problema, que é a seguinte, né, tratando de maneira preliminar o negacionismo como uma recusa, não apenas, né, dos saberes que são produzidos pelo campo científico, mas mais do que isso, pelos mecanismos e pelas instituições que validam aquele tipo de conhecimento, o que, no limite, tem como consequência retirar o lugar que o campo científico ocupa na discussão pública sobre diversos temas, inclusive no tema mais caro aqui para o momento, que é o da pandemia. Mas qual é a forma que eu faço isso? Diferentemente de algumas intervenções de cientistas de diversas áreas, que eu, assim, valorizo extremamente o esforço de fazer divulgação, de tentar combater desinformação, de mostrar como que a ciência é feita desde dentro, né? Eu acho esse esforço extremamente valoroso, mas muitas vezes ele combate o negacionismo num registro em que o negacionismo só existe porque existe irracionalidade e existe ignorância. Então, se eu vou e mostro como as coisas são, as pessoas vão entender que o que elas estavam falando não faria sentido. Ora, eu acho que do ponto de vista sociológico, principalmente para a compreensão dos problemas mais candentes que nós temos no momento, é preciso compreender o negacionismo como um instrumento de uma estratégia política que fortalece um campo político-social que hoje no mundo inteiro vinculado principalmente à extrema-direita, mas não só a ela, às vezes não precisa estar só ali, mas principalmente à extrema-direita, e que obedece, segue uma estratégia que tem uma racionalidade, não é que ela seja racional até o fim, mas ela tem uma racionalidade, e, mais do que isso, esse negacionismo só é forte porque ele consegue encontrar apoio, ainda que não total e completo, ele consegue encontrar apoio em discursos e estratégias, ideologias que são aceitas como não negacionistas no que a gente poderia chamar de uma normalidade, mesmo antes, no caso aqui da pandemia. Ou seja, tem algo nas formas de justificação do mundo, que são vistas como racionais e legítimas, que abrem espaço para que essa estratégia negacionista ela tenha efeito. E, por fim, eu penso que se o negacionismo é forte, e ele consegue de fato desinformar, é porque ele não está apenas negando algo, ele está colocando algo no lugar. E o que ele coloca no lugar é um sentido alternativo de vida, sentido de vida mais autêntico, que não seria político em muitos casos, que não seria atrelado a uma visão sobre a sociedade, um sentido que eu tenho chamado no artigo que eu passei para vocês, pode deixar indicado depois, um sentido de purificação da vida. Então, é por ocupar um lugar de purificar, né, a vida, a nação, as famílias, a economia, a política, é que você consegue se valer de algo que nega os avanços de consensos científicos estabelecidos e que tenta colocar no lugar uma forma alternativa de pensar o que é a vida, enfim, o que é o combate à doença, o que é como deve ser a economia. Então, um pouco que eu tento fazer é mostrar duas coisas, né? E aí talvez eu fique, nesse artigo que eu passei para vocês, esteja mais focado na primeira dimensão. A primeira dimensão é como que isso se tornou possível, quais foram os vernizes de racionalidade e quem apoia a estratégia negacionista, mesmo sem comprar o pacote todo, quem apoia o efeito dela. Eu acho que isso que é importante, é nisso que eu tenho me dedicado, né, na análise. Sávio, você falou
que o negacionismo é usado como uma estratégia política, certo? E, sim, para mim isso é muito claro, ficou muito claro nesse momento da pandemia. Mas eu entendo o negacionismo em si ser usado como uma estratégia política, mas o que leva uma pessoa a negar fatos científicos ou conclusões científicas? Assim, tô querendo te perguntar, não o negacionismo como uma estratégia política, mas como uma coisa individual da pessoa. Existe alguma base, existe algum estudo que tente explicar isso? Por que uma pessoa não acredita em coisas que aparentemente são tão óbvias? Tipo, se você tomar vacina, vai ser melhor para você. Você vai ficar mais defendido contra o vírus. E tem gente que até hoje, um monte, aliás, né? Nega isso, sabe? Para mim, você falou que tem uma base de racionalidade. É difícil para mim ver alguma racionalidade, sinceramente, porque eu acho tão irracional. Então, entendeu a minha pergunta? Entendo. E de novo, né? Aqui eu vou responder de uma maneira que não vai trazer junto com isso um certo acúmulo já existente, mesmo no campo da sociologia que lida com o tema, mas naquilo que eu acabo, enfim, me baseando para poder falar o que eu falei. Tem uma primeira dimensão, Carlos, que eu acho que eu considero importante, é de que na construção do sentido do mundo, do sentido da vida, né, aquilo que a gente chama de conhecimento científico, que também eu teria uma dificuldade de reduzi-lo a algo homogêneo, né? Você tem muita disputa nesse campo científico e parte disso também faz com que aquilo que chega na sociedade tenha também os seus conflitos. Mas, tirando um pouco esse lado, a parte que o saber científico, a forma de pensar científica, ela é relativamente, ela não é nova em termos históricos, todas as formas humanas de existência elaboraram de alguma maneira aquilo que a gente poderia identificar como um conhecimento científico, embora não chamem isso de ciência, certo? Você tem um conhecimento do concreto, da vida prática, que as pessoas estão elaborando extremamente sofisticado, então já tem uma sofisticação. Agora, falando da nossa sociedade ocidental, capitalista, moderna, burguesa, enfim, é um saber que concorre com outros, né? E esses outros, essas outras formas de construir saberes e conhecimentos, elas têm um apelo mais forte, né? Então, tem algo que, e é esse que talvez seja o grande desafio, a ciência não vai dar resposta para perguntas que ela não pode fazer dentro dos seus limites, certo? Então, vai ter sempre um momento em que certos anseios, interesses e desejos das pessoas não vão poder ser satisfeitos pela ciência. Então, é uma concorrência, é uma disputa longa. Bom, tudo bem. Mesmo assim, nas sociedades consideradas modernas, enfim, o termo aqui é um pouco complicado, mas para o que a gente está falando, eu acho que vale a pena, você teve um ganho, a partir de certo momento histórico, que é criar uma autonomia do campo científico, ou seja, existem instituições que são dedicadas para esse fim, elas têm uma forma de autocontrole que tende, né, à autonomia, embora não seja completamente autônoma, evidentemente, mas ela tende a isso, e ao concorrer e ao produzir esse tipo de espaço autônomo, pelo menos potencialmente autônomo, a todo momento você tem que lidar com as outras forças sociais e políticas que estão, de alguma maneira, tentando dar respostas para os problemas que podem ser também problemas científicos. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, e se a gente entende que o negacionismo ele tem uma estratégia política que se vincula a uma forma de agitação, propaganda, de marketing, de estratégia de convencimento em massa,
o início, né, das formas de tentar elaborar o conhecimento é o saber sensível, né? É o saber que vem daquilo que você tem de alguma forma mais controle, seja da situação em que você está, seja das experiências que você já teve na vida, não só daquilo que você vê, que você toca, né, mas a experiência no sentido até mais amplo. Então, essa barreira do saber sensível, ela, que está dentro da ciência também, né, ela precisa lidar com isso, mas se há uma estratégia de fazer com que esse saber sensível seja o ponto de partida e o ponto de chegada das explicações, vamos dizer assim que é relativamente fácil criar falácias negacionistas nesse sentido. Você consegue dar uma resposta, se utilizando de diversos mecanismos de convencimento, ainda que cientificamente, e no contexto acadêmico, científico, não seja uma lógica priorizada, ou muitas vezes é uma lógica rejeitada, para a resposta imediata que precisa ser dada, e tem um nível de complexificação nessa resposta, a questão da vacina, por exemplo, conheci alguém, né, que tomou vacina, mas que faleceu, ou dentro desse contexto que a gente está falando de pandemia, muito estranho que o vírus tenha vindo da China e que a vacina aqui seja chinesa. Isto é muito mais forte do que a explicação, isso faz muito mais sentido do que a explicação que percorra, né, os caminhos de como se faz a vacina, de qual é a importância dela, etc. Então, assim, eu concordo com você, visto de certo ângulo, a gente tem uma sensação de que, poxa, é só conversar um pouquinho, que a gente vai mostrar que isso não tem muita base. Mas a sociedade é muito forte, as forças sociais, elas são muito fortes, e a pessoa chegou até ali, vivendo sua vida, mais em razão das forças sociais, outras, do que propriamente o conhecimento científico. Aí você vai dizer, não, mas a vida dela inteira a ciência tá, só que não está diretamente explicada, vamos dizer assim, e apresentada de uma forma em que o sentido da legitimação do conhecimento que a gente tem seja o mesmo, né, do que o conjunto das pessoas. Então, eu diria para você também, dentro daquilo que a gente estuda, né, quais são os critérios e as fontes que as pessoas se utilizam para estabelecer julgamentos morais, né? Tem uma pesquisa recente, acho que faz uns 4, 5 anos, que fez essa pergunta em, sei lá, 70, 80 países do mundo. E na maior parte deles, inclusive no Brasil, a pergunta a respeito, para uma pessoa ter julgamentos morais corretos, ela precisa ser religiosa? No Brasil foi mais de 80%, acho que foi 86%, entende? Então, nos Estados Unidos era muito alto também, alguns países, enfim, bom, aí eu posso trazer depois os números, mas a criação de sentido sobre a vida, ela não ela pode incorporar o conhecimento científico de uma forma muito específica, ela não precisa comprar o pacote completo, entende? E aí que eu acho que é a dificuldade de lidar com esse tema. Embora também, em muitos casos, a reação pessoal minha é de desespero também. Gente, o que está acontecendo quando você olha para um tipo de, uma lógica de raciocínio que, se você der um passo além, você vai ver que vai ter um problema, mas, enfim, as coisas são mais complicadas. Então, a gente pode, de certa forma, dizer que é fácil ser negacionista, né? No sentido de só aceitar respostas automáticas para questões que talvez sejam muito complexas, né? Tipo, o vírus nasceu na China porque a vacina é chinesa. É uma resposta muito fácil, né? Uma conotação muito fácil de que, olha, tem uma grande conspiração por trás. Muito mais fácil do que a pessoa pensar, pesquisar. Perfeito. Agora, sim, isso só faz sentido e vai ser fácil, só vai ser fácil se você tem um conjunto mais amplo de instituições, relações e grupos fazendo a mesma lógica para outras coisas. Isso não se mantém sozinho. Essa equação, o vírus veio da China, então a vacina é chinesa, então tem um grande complô que a gente não... Então, é uma estratégia comunista para criar lockdown e para tirar nossa liberdade. Se você falar isso no Brasil em
2002, 2003, não vai funcionar. Ou talvez até em 92, 93 não vai funcionar. Mas falando no Brasil agora, com um sistema de circulação de ideias dessa extrema-direita agora, falando com formação de think tanks, formação de grupos de... aí é uma amálgama, né? Tem conservadores, tem neoliberais, tem a própria, uma extrema-direita, a meu ver, neofascista, cada um de um jeito, mas juntando tudo isso, você está dentro de um contexto em que essa relação que você estabeleceu, ela ganha força e ela ganha sentido. Se você jogá-la em qualquer outro momento, não vai ser assim, né? Mas eu concordo com você, se essa cama, se esse fundamento foi feito antes, começa a ser uma simples estratégia de repisá-la, de reproduzi-la infinitamente, né? Este processo, quando se radicaliza, pode até começar a perder força, porque tem um momento em que grupos vão dizendo, não, até aí eu não vou, para mim é demais, mas fica um núcleo, e ele não é desprezível, né? Se você olha o que a gente está vendo das pesquisas de aprovação, por exemplo, da política sanitária, né, do governo, e de como as pessoas avaliam, né, o que está acontecendo, é porque ela teve êxito, né? Ela conseguiu ganhar alcance mais amplo. Eu acho um pouco irônico, assim, na época que a gente está hoje, que a gente tem um acesso à informação muito fácil, até artigos científicos é muito fácil você achar, o que antes não era tanto, né? E aí, justamente agora, a gente está com essa pegada muito forte do negacionismo. E para mim, e é justamente essa facilidade que faz ficar mais forte esse movimento ainda, né? Porque encontra forças em outros lugares, e aí vai virando uma coisa cada vez maior. Então, acaba sendo um pouco irônico até, né? Antes você estava falando, e aí não se aprofundou muito nisso, da questão moral. O negacionismo tem uma base moral, no fundo? Porque a gente olhando de fora fica meio assim, né? Mas... Com certeza. A ciência precisa lidar com a questão moral também, de uma outra forma, todo mundo precisa lidar com ela. Mas sim, e acho que fundamentalmente é um tipo de moral que, como eu estava dizendo no início, busca uma forma de representar o mundo exclusivista, particularista, que seja puro, né, que seja algo que tenha um sentido muito a ser uma ordem, e muitas vezes tem a noção de que existe uma ordem pré-estabelecida que está sob ameaça, né, ou um passado, isso é forte de um pensamento tradicionalista, né, um passado que apresentava o apogeu do que seria a verdadeira razão. Por isso que muitos vão dizer, imagina, não somos irracionais, nós somos a verdadeira razão. Só que estaria preso a algo há séculos atrás, enfim, e que se mantém em algumas desses grupos, dessas pessoas. Mas tem uma base moral, com certeza. E bases morais até daquelas que se pretendem amorais. Por exemplo, no campo da economia. Uma parte importante dos patrocinadores das medidas contrárias à condução humanitária da pandemia, ou seja, aqueles que foram para aquilo que a gente poderia tranquilamente indicar como sinais do efeito do negacionismo, eram agentes econômicos e representantes desse mundo econômico que consideram que a economia é um campo onde não tem moral, né? É um campo amoral, que você estabelece as relações baseadas no alto interesse, e que a moralidade é porque lá no fim das contas vai gerar riqueza para todo mundo, né? Se todo mundo é egoísta, no fim das contas gera o altruísmo lá no fim, que seria uma base desse pensamento, começa com o utilitarismo, mas enfim, funda de certa forma a ciência econômica contemporânea. Mas o ponto é de que pode ter essa moral assim, mais explícita, né? Uma certa feição religiosa, dizendo, não, a gente não pode fazer isso porque, enfim, por qualquer razão, ou mesmo daqueles que estão dizendo, não, isso aqui é um cálculo que eu estou fazendo e no custo e benefício vale a pena seguir esse caminho. Você vai destruir o emprego, a economia, né, em nome
dessas medidas, né, ele se apresenta como racional. Então é um pouco daquilo que eu estava dizendo, de diferentes formas de se chegar no negacionismo. Acho que é um pouco essa ideia. Ô, Sara, mas só para aproveitar e dizer uma coisa que também eu perdi quando eu estava falando, você falou de uma ironia mesmo, né? Quanto mais informação, e ao mesmo tempo que talvez a gente tenha tido esperanças um tanto quanto ingênuas a respeito da ampliação da informação em sistemas que são controlados de forma não tão democrática. Então, se você tem mecanismos de financiamento, mecanismos de busca de audiência que vão criar, né, redes e mensagens a depender de quem paga mais, vamos combinar que você pode ter um infinito de informação e a autonomia dos usuários para lidar com aqueles dispositivos não seja maior do que tinha no passado, né? Então, é muito difícil isso. E tem um outro lado também, que aqui eu não falei muito, mas a gente pode falar depois, que é uma das correntes, vamos dizer assim, dos campos de estudo da sociologia da ciência, né? Que qual é a culpa da ciência para isso também, do que se chama de ciência, né? Ou seja, o que do comportamento do cientista reproduz um isolamento que ele acaba não tornando mais acessível e até às vezes mais democrático. Por que ele está fazendo o que ele está fazendo, né? Então é uma discussão também a respeito de uma ciência que ela pode muito tendencialmente se fechar para os especialistas e dizer, e a todo momento ficar retirando a sociedade mais ampla da conversa. E uma hora isso cobra um preço, né? Como parece que tem cobrado agora. Eu acho que hoje em dia a gente está num movimento maior de tornar a ciência mais acessível, né? Até um tempo atrás realmente ficava mais restrita ao grande público, né? Hoje em dia, acho que por conta da mídia também, aí eu não sei dizer, a gente tem uma tendência a espalhar mais, a ter uma divulgação científica, né? Coisa que eu nunca tinha parado para pensar, na verdade, nessa culpa que a ciência tem, né? Mas pensando assim, faz muito sentido. Mas desculpa, Sá, pode falar. Não, complementa depois. Não, eu entendo o que você fala, é uma coisa que eu já me peguei pensando várias vezes, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil, né? Que, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? E até o do Rodolfo também. A gente trabalha, eu sou físico teórico, eu trabalho com a minha área de pesquisa é uma coisa muito específica, é muito técnica, é muito, muito matemático. Então, é difícil, assim, qual ciência que eu vou divulgar? É a que eu faço? A que eu faço é um monte de conta, um monte de símbolo matemático, que eu tenho folhas e folhas e folhas, gasto canetas e canetas e canetas, fazendo conta. Como é que eu divulgo isso? Entendeu? Eu acho difícil, eu concordo com o que você falou, eu acho que seria um papel dos cientistas divulgar o que eles fazem, mas é difícil divulgar o que a gente faz de uma forma que seja minimamente interessante para alguém que não é da área e não trabalha com coisas correlatas. Não, total acordo, Carlos. E até que eu acho assim, um pouco do que eu estava querendo dizer, ela ultrapassa a questão da divulgação científica. Em que sentido? Em dois, principalmente. Qual é o nosso comportamento quando nós não estamos sendo cientistas? Entendeu? Quando você está interagindo com as outras pessoas no mundo. Aqui cada um pode pensar, enfim, mas a gente conhece e entende as formas pelas quais certo perfil pode ir se distanciando de coisas cotidianas e concretas e colocar o lugar de acadêmico ou cientista como lugar em si superior para discutir certas coisas. Então, o que você mais vê, por exemplo, são alguns especialistas muito, muito reconhecidos internacionalmente, sofisticados em sua área, que imaginam que podem ser especialistas em todas as outras áreas e querem levar isso como um argumento de autoridade. Esse é um problema. O segundo, e aí eu acho que você tem toda a razão, a questão da divulgação científica vai ter que ser pensada área a área, caso a caso, mas todos nós temos que, de alguma maneira,
encontrar uma forma de justificar para a sociedade por que a gente faz o que faz. Nem que seja para justificar o caminho que nos faz chegar naquilo, né? Eu sempre indico, acho que o Rodolfo até estava, né, Rodolfo, quando a gente fez a atividade na Unicamp do filme Nostalgia da Luz. Sim, eu participei, né, do debate depois, né? Uhum. Sim, claro. Até lá claro, que começou a nossa conversa, verdade. Claro. É um diálogo fascinante entre, enfim, né, astrônomos e historiadores, né? Por que eles... o que a gente faz que fala algo que todas as pessoas, de alguma forma, podem ser tocadas por aquilo? Mas eu reconheço, são desafios. Agora, tem algo que eu acho que também ultrapassa, que é o seguinte: por razões compreensíveis, e a meu ver, boa parte delas justas, aceitáveis, você tem uma certa formação do campo científico que quanto mais cientista eu for, mais distante da política eu estarei. Então, era uma coisa que seria no caminho de que eu sou técnico, o que eu faço não está dentro de uma disputa mais ampla sobre o mundo, e, portanto, aqueles que têm alguma vinculação política, na verdade, são maus cientistas. Eu entendo isso porque compreendo quando você identifica esse caso em certos proselitismos, em pessoas que de fato não estão fazendo pesquisa boa, mas estão se usando daquilo até em razões de defesa de uma coisa mais pequena política, né? Um grupo ou outro, ou até um partido ou outro, entendo isso. Por outro lado, nós reduzimos a questão da política, porque a política, como a gente está percebendo aqui, ela decide quem morre e quem vive. Se o cientista não puder, do ponto de vista da sua ciência, interferir neste debate, que é político, vai ter um problema grande, entende? A gente vai chegar num ponto em que, nossa, então quer dizer que agora eu vou ter que contrastar a opinião de um governador, enfim, de um prefeito tal que está falando sobre isso. Vai parecer que eu sou político, mas você está sendo político no sentido mais genuíno e importante da palavra. Aqui, aquela ciência que você está fazendo tem compromisso com a vida da maioria das pessoas. Então, como que você defende isso politicamente, né? Então, tem essa disputa, quais são as tensões da política e da ciência, que elas estão sempre sendo redefinidas, e a gente não pode cair assim numa visão, que esse é o positivismo no seu sentido mais... não é no sentido que eu acho importante dele, mas no sentido mais reduzido, que seria uma linha muito simples, né, de separação entre as duas coisas, e que alguém vai lá e define, né, qual que seria o limite. Mas, enfim, acho que... deixa eu dar um exemplo concreto, assim, que aconteceu agora na pandemia. Foi delegado ao cientista o papel de justificar políticas humanitárias de saúde. Então, o governador aqui do nosso estado, que não quis entrar até o fim na disputa, entrou, evidentemente, mas que não quis comprar certas coisas em nome de isto aqui é uma decisão política, isso aqui é uma decisão científica. Poxa, cientificamente dá para falar muitas coisas, e tem ciências que foram feitas para, vamos dizer assim, se a gente descartar uma parte dessa população, tecnicamente eu te mostro como fazer isso bem. Você teve eugenia no fim do XIX, começo do século XX, você teve teorias racistas cientificamente validadas. E até hoje a gente pode usar muito modelo de estrutura simbólica que a gente diz que é uma ciência pura, neutra, mas está se valendo de muita homologia com aquilo que, na verdade, é a estrutura que a sociedade está nos dando. Tem muito discurso sobre genética, por exemplo, que entra nessa linha. Mas, enfim, tudo para dizer, a gente chegou na pandemia e aí, dado o contexto, nos foi colocada a situação. Vai lá, cientista, né? Tipo, você que tem a voz. Era para também dizer, estamos fazendo política sim, isto é política. Porque se a gente não ocupar esse espaço,
ele vai ser ocupado por aqueles que vão usar a política no sentido muito pequeno. Ah, esse é política no sentido que ele está patrocinando o partido tal, é comunista, é não sei o quê, entende? Na hora de fazer essa disputa, você não pode ir com vergonha de disputar politicamente que tem estratégias que salvam vidas e aquelas que não salvam. E isto é política, isso não é só ciência, é política também. E o cientista precisa fazer isso, aí que é o problema. Aí que é o desafio, né? O cientista, ele precisa entender, né, e eu acho que isso está começando, talvez tardiamente, dentro dos espaços acadêmicos, as pessoas estão começando a entender a importância de você fazer política. Na verdade, assim, talvez eu esteja errado, mas eu vejo que nós somos seres políticos, né, a partir do a gente convive em sociedade e nós precisamos negociar ou discutir questões, a gente acaba fazendo política de uma maneira ou de outra, né? Sabe, assim, indo um pouco para o lado da questão da extrema-direita, né? Eu tenho um jornalista que eu acompanho, né, que é o Luiz Nassif, e sempre que posso assisto os programas dele, né, às 8 da noite. E recentemente ele citou um negócio interessante sobre essa questão, né, por exemplo, do negacionismo, né, ele falou lá, porque tem uns momentos que ele divaga, né, e ele falou, né, que essa coisa do negacionismo, né, ele fez assim, ele começou uma discussão, depois ele não se aprofundou, que o negacionismo tem uma relação, por exemplo, com aquela ideia, né, o que aproxima esse negacionismo da extrema-direita seria também um negacionismo da sociedade, negacionismo das regras de convivência social, né, das leis, né, então, por exemplo, extrema-direita, né, alguns setores têm intenção de, sei lá, de serem, a única palavra que eu consigo, né, assim, colocar nesse caso, né, anárquicos no mau sentido da palavra, que seria o quê, né, tipo, passar por cima de leis, de todas as regras de convivência sociais, né, todas essas regras, né, e assim, como por exemplo, né, assim, se aproximar de atividades legais, né, isso que eu quero dizer. E aí eu gostaria de, tipo, pegar um gancho aí nessa ideia que eu, assistindo o Nassif, ele me deu, né, e fazer essa pergunta para você, né, então, porque aparentemente a extrema-direita, ela está muito próxima dessa questão do negacionismo, né? E ela se vale disso, né? Se alimenta disso, né? Então, sim, Rodolfo, eu acho que é um pouco por esse caminho. Talvez, se pensarmos por exemplos concretos, facilite, né? Que é primeiras semanas da chegada do primeiro caso no Brasil. Discussão sobre quando fazer isolamento, enfim, mais ou menos restrito, mais acentuado, vertical, horizontal, que era uma discussão que estava lá desde o início. Em parte do debate de representantes de certas frações, né, das classes capitalistas no Brasil, que seriam as frações burguesas, e principalmente em parte do mercado financeiro, capital financeiro, se constituiu a lógica de que, em nome de salvar alguns CPFs, você iria destruir milhões de CNPJs. E, no limite, só existe CPF, só existe pessoa, porque tem empresa. Se não tiver empresa, não tem pessoa, acabou o mundo. A representação nessa linguagem, dessa contraposição entre CPF, ou seja, a existência você como uma pessoa física portadora de direitos, e a sua existência enquanto uma figura jurídica, também que seria portadora de direitos, ela era reformulada por grupos mais alinhados a um autoritarismo, ao uso indiscriminado da força policial para resolver, entre aspas, questões sociais,
que é aquela expressão até hoje usada por parte desses movimentos de um CPF a menos, né, quando tem algum tipo de, principalmente ações de forças repressivas do Estado, que, alegando ou não, né, segurança, defesa, acabam em mortes, e se comemora geralmente por parte desses grupos que se a pessoa estava naquela situação é porque ela era culpada de alguma coisa e se legitima, enfim, pena de morte ad hoc, né, naquele momento pelo agente do Estado. Mas enfim, então o que eu estou querendo dizer com isso? Essa reunião de diferentes forças e ideologias que não tem um comprometimento, vamos dizer assim, no mínimo, tão forte, com um sentido de vida mais ampla, democrática, de dignidade da vida, ele é marca não só de uma sociedade brasileira que foi erguida, construída, né, pelos modelos patriarcais, escravocratas, mas que ele a todo momento vai sendo reproduzido, ainda que em roupagens e linguagens novas. Então, esse tipo de arbítrio de forças repressivas do Estado e de certo descompromisso com a vida das pessoas, principalmente de trabalhadores pobres, é algo que já estava normalizado antes, entende? Não precisa... Por isso que é tão, entre aspas, não causa tanto espanto que morra tanta gente quanto morre. É só numa sociedade em que a descartabilidade das pessoas já está, de certa forma, legitimada, já está colocada num lugar confortável, aceito. Ou a vida é assim, as pessoas pagam pelo que elas fizeram, é o único jeito, enfim. Então, assim, de certa forma, Rodolfo, eu acho que tem algo que digamos, mais estrutural, que principalmente de formações, capitalismo periférico, dependente, em sociedades criadas e organizadas por modelos patriarcais e escravocratas. Modelo patriarcal e escravocrata, dá uma definição muito simples, nem a mais rigorosa, mas é o seguinte: você tem um chefe, geralmente é um homem, que resolve, ele tem poder de vida e de morte sobre a sua família e sobre as pessoas que estão sobre o domínio dele. É isso o modelo patriarcal. É ele quem decide, quem vive, quem morre ali dentro da casa. Quem é que você tem que ser? Este modelo, evidentemente, quando vai se estruturando as instituições republicanas, democráticas, ele vai se alterando, evidentemente. O Estado, com as formas jurídicas, ele consegue controlar isso de certa forma. Mas essa incorporação dessa mentalidade, ela permanece, ela se reproduz. Até mesmo no empresário, que pode ter uma linguagem super descolada, mas vai se valer de um motofretista, de aquele que entrega mercadoria por bicicleta ou por moto 12 horas por dia, recebendo pouco, assim, ou seja, é uma força de trabalho descartável, é uma força de trabalho, vai ter mais, se esse cara aqui se acidentar, morrer, vai vir mais, tem muita gente. Então, isso estava representado na linguagem do presidente, quando ele diz, imagina Covid, o pessoal na periferia do Brasil, nada em esgoto, vai morrer por causa de um vírus. Por que não choca, entendeu? Quais são as camadas que tornam normal, legítimo, já antes da pandemia, essa parte mais destrutiva, mais, que vai conseguir resolver as coisas com base na força e no autoritarismo. Então, acho que é um pouco nessa linha que vai ao encontro, né, do que você estava conversando, do que você estava apresentando na CIF, enfim. Não sei se eu fui exatamente no ponto que ele foi, mas se você quiser complementar. Não, sabe, não, eu acho que você colocou, assim, bem, assim, você foi bem incisivo na colocação, porque assim, quando ele colocou isso, eu achei muito interessante, né, então, assim, e eu assim, entendi, por conta do pouco conhecimento que eu tenho, pois, afinal de contas, não é minha área, mas eu lembrei sempre daquela frase famosa, né, da Margaret Thatcher, né, quando ela fala que não existe sociedade, mas só existem pessoas e famílias, né, e aí, por exemplo, cada um por si, e... Tem uma repercussão disso na questão da vacina, que a gente estava falando aqui para o Carlos antes.
para que a pessoa entenda que a vacina não é uma proteção individual, mas é uma proteção que precisa ser necessariamente coletiva, você precisa desconstruir todo um modelo sobre o que a pessoa acha que é a sociedade. Entendeu? Então, assim, e mesmo, é um absurdo que mesmo liberais hoje no Brasil estejam defendendo o direito da pessoa não se vacinar. O liberalismo no Brasil já tinha passado por isso, tipo, tá, isso aí não faz mais sentido. Mas é prova de como aquilo que a gente vê na sociedade acaba sendo replicado em todas as demais questões, desde a vacina, do remédio, do que não funciona, para aquilo que eu acho que deve ser ou não, sei lá, a forma de organizar o emprego das pessoas, né? Enfim. Sávio, esse negócio da gente não perceber choque nas pessoas aqui é muito agudo, assim, né? A gente já comentou aqui no canal, entre nós, conversando, né? Acho que na época eram 300 mil mortos, quando a gente conversou uma vez, e a gente conversando, como é que as pessoas não acham normal, sabe? Ligar a TV e falar, o número de óbitos no Brasil hoje foi 3 mil e pouco, e como se nada tivesse acontecendo, né? Então, eu acho que é um pouco, posso estar reduzindo muito a questão, né? Mas eu acho que é um pouco uma coisa de valor, assim, sabe? A vida não parece ser o valor mais caro para uma grande parcela da população brasileira. É isso que me parece, assim, eles estão, assim, não é assim, eu preciso estar vivo para trabalhar, é assim, eu preciso trabalhar para morrer, entendeu? É isso que eu percebo. Eu olho assim, eu já ouvi um monte de gente falando, não, mas eu tenho que trabalhar. Eu falo, não, você tem que estar vivo antes do que trabalhar. Então, eu não sei se eu estou reduzindo muito a questão, mas para mim parece uma coisa de valor mesmo. Assim. É impressionante como a vida de uma pessoa qualquer não tem importância para o brasileiro. Nesse momento, para mim, está muito claro isso. Duas coisas, cara, assim, concordo. A primeira evidentemente, se você vive uma pandemia em qualquer lugar do mundo, vai ter mortes a mais do que nós gostaríamos, assim, no período. Então, ninguém imagina que com um tipo de situação, né, sanitária como essa, com uma doença desconhecida, que não vai ter problemas. A quantidade de mortes, o que assusta, então, né, é a quantidade daquilo que a gente aceita como tolerável e o discurso que diz que isso não tem problema, que essa quantidade muito maior do que deveria existir não seria o problema. E mais do que isso, não precisa dizer, o conjunto, que é, a meu ver, a política do governo, ainda que não totalmente explícita, mas ela é a política do governo, foi fazer o vírus circular. Essa foi a política que, no começo, foi justificada em torno do alcançar logo imunidade coletiva. Defenderam isso. Agora, um assessor do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, revelou que esse era um cenário, fazer logo, alcançar a imunidade coletiva de rebanho sem vacina, ou não esperar a vacina para conseguir isso. Como que você, com o objetivo de fazer o vírus circular, torna palatável, torna tolerável para as pessoas as mortes que vão existir? Aí, Carlos, eu só, não discordo, mas eu só coloco um ponto para além do que você disse. Se você adota esse objetivo, você sabe que muita gente vai morrer e que você precisa explicar também quem morre. O que significa que você precisa explicar qual é o sentido de vida mais autêntico, mesmo que a pessoa morra. Então, eu usei muito no artigo o pronunciamento que, infelizmente, a gente já deixou, né, lá para trás, não fala mais, que é o pronunciamento do dia 24 de março de 2020, o primeiro em cadeia, né, nacional do presidente, que é um discurso fascista, é um discurso na sua estrutura
em quem ele quer mobilizar, na massa reacionária que ele quer mobilizar, no tipo de herança que se coloca, no tipo de purificação que ele quer atingir. É um discurso fascista. E nesse discurso, não sei se vocês, no artigo eu coloco, né, mas primeiro porque qual que era a grande comoção no país no momento? Tem muita morte muito em massa na Itália, né? A gente via aquelas covas coletivas, carros funerários passando um atrás do outro. Ele tinha que ir em cadeia nacional para dizer, no Brasil isso não vai acontecer, e 2, se acontecer, o problema é de quem? O primeiro foi dizer que não vai acontecer. Ele usou o argumento de que nós somos um país mais tropical, não sei o quê. Estava lá no discurso. Isso aí só vai acontecer na Itália porque... E segundo, aconteceu na Itália porque é um país muito idoso. Ele estava dizendo, idoso não tem problema morrer. Ele falou isso em cadeia nacional. Tanto era um problema que ele disse, opa, peraí, eu tenho mais de 60 anos, né? Então vou ter que explicar de por que eu estou considerando que eu sou descartável. Ele disse, no meu caso, dado o meu histórico de atleta, a gripe será apenas uma gripe leve. O pessoal só faz meme com isso, fica falando, ele se acha atleta. Foi uma das frases mais explícitas de que quem não é saudável, que se dane. Vamos deixar para trás, vamos deixar morrer. A pergunta é, por que isso não aparece desta forma que eu estou falando, dessa gravidade que eu estou dizendo? Porque ele mobilizou valores patriarcais importantes, como, se alguém morrer, se algum idoso ou uma idosa morrer, é porque a família não cuidou bem. É porque você não se protegeu, ou seja, o problema não é do Estado, da saúde pública, o problema é de vocês. Segundo, e aí essa coisa do representar o interesse de parte das frações burguesas no país, que foi, não vamos fazer terra arrasada porque vai destruir os empregos e depois vai ser pior para vocês, né? Vocês vão... E isso que é importante, né? Essa estratégia de agitação e propaganda para fazer com que essa política funcionasse, ela era concatenada com o que estava acontecendo nas redes sociais, no WhatsApp. Então, o presidente ia falar isso em cadeia nacional, no WhatsApp estava vindo uma coisa sobre por que a China fez isso, né? O que acontece na China, quais são os interesses. Então, assim, você tem uma cadeia muito organizada de agitação e propaganda que vai alimentando esse sentido, que era o sentido negacionista. Uma das primeiras mensagens, eu fiz alguns prints em razão disso, era comparar com H1N1. Então, no Brasil tinha morrido, 10 pessoas por Covid, H1N1 tinham morrido, quando o Lula era presidente, 200, 300 pessoas, e aí era comparar H1N1 com a Covid e dizer... governo Lula já morreram tanto. Tá vendo? Estranho, né? Não falarem nada da H1N1 e agora da Covid sim. Aí você vai dizer, puxa, mas ninguém mais fala isso agora. Não, porque aquilo era para ser agitação e propaganda daquela semana, daquele contexto da luta de agitação e propaganda. E ultrapassa um passo que aí eu acho que aí sim entra no aspecto irracional, que a gente estava falando. Eu falei, tem um aspecto irracional, entra, que é o aspecto que, se mesmo a pessoa morrer, assim, ela vai começar, de fato, a não ter sequer a autopreservação, né? Que é muito característico, diga-se de passagem, dos fascismos históricos dos anos 20 e 30, que, em nome de sequer se autopreservaram no longo prazo, foram para a destruição total. E quando fazem a destruição total, destroem eles próprios e todo mundo ao redor, né? Então tem uma questão irracional, tá? Só para deixar claro que eu não acho que o meu grande problema é como, em argumentos racionais, se chega nessas posições que vão levar a um racionalismo, né, de destruição total. É governo da morte, é um governo que enaltece a morte, que enaltece a destruição. Por quê? Porque acha que fazendo isso se purifica, se reencontra uma vida mais autêntica. Então, Carlos, eu falei tudo isso para dizer, olha como a coisa é contraditória, porque por mais que eu concorde com você, desprezo total pela vida, é apego total com outro tipo de vida. Entende?
é um pouco daquilo que explica o funcionário nazista, e tem que fazer essa comparação em algum sentido, tem muita diferença, mas tem muita similaridade, a comparação com alguns funcionários que iam trabalhar no campo de concentração, voltavam para casa, faziam a janta da criança, eram bons pais, boas mães, não tinha contradição. Pensando dessa forma, a gente tem olhando historicamente, parece que fica muito claro o lado bom, o lado certo, com o lado ruim, daí, colocando de forma simplificada, né, dois polos, assim. Mas parece que é muito, muito óbvio, pensando dessa forma. E claramente não é, porque tá aí do jeito que tá, né? Existe algum limite de aceitação, de respeito desse negacionismo? Infelizmente, Sara, eu acho que para um núcleo que é reduzido, não deve ser mais de 1/4 da população brasileira, sabe? Ou menos até do que isso. Acho muito difícil que a resolução se dê no terreno das ideias, assim, no terreno do convencimento. Não à toa, todos os atos, né, e comportamentos deste grupo, eles tendem ao acirramento do conflito para criar o contexto de uma resolução pelas armas. A gente está aqui falando no dia 12 de agosto, há 2 dias, um desfile militar em Brasília para lembrar que o presidente é o chefe supremo das Forças Armadas e que, no fim das contas, quem decide o gatilho a puxar seria ele, né? Então, tem um limite dessa história que tem uma tradição importante nos estudos sobre extrema-direita, fascismo e ditaduras de direita no século XX, principalmente, né, que foi a partir dos anos 20 e 30, tem um acúmulo de pesquisa que tenta encontrar algo que, infelizmente, a gente só consegue identificar a posteriori, que é o ponto de não retorno. Qual é o ponto em que, a partir daquilo, a dinâmica já não tem mais condição de ser resolvida num plano menos destrutivo, né? Então, os estudos sobre esses movimentos, né, na Itália, na Alemanha, enfim, nos anos 20 e 30, e depois as ditaduras, tanto na América Latina quanto na Europa, que de alguma forma se basearam em movimentos de massa, assim, não é só uma coisa de ditadura, eu vou vencer pelas armas. Tinha um grupo que tentava fazer com que isso também se transformasse em as mentes. Tinha uma busca de hegemonia por colocação de verdade, né, sem as armas só. Então, isso é uma coisa importante, porque esse movimento existe no Brasil. Esse movimento existe, e ele não é organizado em partido político, tal como os movimentos tradicionais nos fascistas no século XX, mas ele está organizado nas redes, está organizado, pulverizado em alguns partidos, ele tem ramificações em grupos que não são fascistas, mas que acabam convergindo para alguns dos pontos desse movimento, mas que podem se desgarrar depois, mas enfim, não é desprezível, e eu não sei, tem um limite que é aquilo que os filósofos e sociólogos da teoria crítica, como Adorno, Horkheim, Marcuse, eles diziam, né, a parte, de fato, de um fascismo como a expressão de uma autodestruição, né, de destruição, de aniquilamento, e essa irracionalidade que passa a um ponto de não retorno, em que o objetivo final só vai ser conquistado quando tiver aniquilação total, tiver destruição total. Não é muito otimista que eu estou dizendo, né, Sara, mas tenho algumas dúvidas de onde que isso vai acabar, entende? Eu ia perguntar se você tem uma ideia de um ponto de não retorno para uma situação atual. E como eu disse, é a coisa que só a posteriori, né, você analisa, né? Como é que é a coisa do Hegel lá? Coruja de Minerva levanta voo a entardecer.
passa, né, o dia todo, e você olha o que aconteceu e se fala, aqui, foi o ponto. A previsão, o prognóstico político, ele é mais ou menos embasado e é tendência, né, probabilidade. Então, por exemplo, na questão nos Estados Unidos, né, ninguém imaginava que o Trump poderia agitar a sua base para a ocupação lá do Capitólio, mesmo sabendo que não ia ter feito. Essa que é a questão. As pessoas falam, imagina, para que ele vai fazer isso? Você acha que vai ter algum efeito? Não, ele sabia disso também. Mas a questão é por quê? O momento do não retorno é quando até ele e esse movimento é impelido a nunca dar um passo atrás ou a nunca parar. Ele é impelido a ter que pelo menos sinalizar para um passo para frente. No caso dos Estados Unidos, bom, beleza, vocês fizeram o que fizeram, um show de horrores para o mundo inteiro ver como que é a maior democracia do mundo, que os policiais até ajudam um pouco a vocês entrarem lá e fazerem o que fizeram, mas a gente controla, deu certo agora, se resolveu tal. E ainda bem, né, porque se não tivesse controlado lá, o cenário aqui ia ser, vocês podem ter certeza, ia ser muito pior. Não que tá bom do jeito que tá, mas ia ser muito pior. Você acha que tem uma questão de ego? Ai, desculpa, Rodolfo. Não. Sara, vai lá. Se você acha que tem uma questão de ego nisso tudo, tanto dos líderes quanto de quem segue essa ideologia ou alguma coisa assim? Eu acho, eu iria para uma linha, Sara, que o que você está usando, você está se referindo por ego, eu talvez, e aí não tenho competência para falar sobre isso, mas poderia me referir a uma situação de organização psíquica mesmo, de personalidades, que, muito em razão de um tipo de frustração, ressentimento ou de dificuldade de se acomodar às estruturas modernas, que são, tal como são apresentadas às pessoas, de competição, a forma como se constroem personalidades e a forma como você se vincula com aquilo que você é para a família, aquilo que você é para o restante da sociedade, tudo isso vai criando certas personalidades autoritárias que tem, e eu acho que é importante fazer, não saberia, apenas sou um leitor curioso dos estudos, principalmente na psicanálise, que tentam olhar para a constituição dessa personalidade autoritária, né? E de como que a resolução do conflito, como que em certas organizações subjetivas, a organização do conflito, ela não tem equacionamento minimamente compatível com aquilo que a gente chama de civilização. Você tem que eliminar, né, as coisas, enfim. Mas aí é um terreno que, como eu disse, só de leitura, né. Um pouco do que a gente pega são os estudos, né, como eu disse, do Adorno e do Horkheimer, que são filósofos, sociólogos alemães que vão depois para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, e que vão fazer essa interface com, principalmente o Adorno, com a psicanálise, né, para compreender o que está gerando isso. Agora, a questão da liderança em si, né, tem um debate interessante que Bolsonaro representa essas pessoas ou as pessoas se identificam com ele? É um tema a ser pensado, acho que as duas coisas, e a questão da identificação é importante também, porque para você superar o que a gente está vivendo, é preciso criar formas de identificação alternativa para o que está sendo canalizado para aquilo, né? Vai levar tempo, enfim. Sávio, a temática está muito interessante, né, e, sei lá, eu teria duas perguntas, né, mas eu vou fazer uma só, daí se a gente tiver tempo, farei depois a segunda, né. Do ponto de vista de toda essa questão negacionista, né, então, que nós estamos vivendo, né, assim, ao meu modo de ver, nós estamos vivendo um período muito difícil, assim, similar ali àqueles períodos pré-Segunda Guerra Mundial, né, em alguns países. Toda essa história do negacionismo, né, então a gente sabe que, por exemplo, a internet, ela viralizou, né, então até tem uma frase do Humberto Eco, né, que pelo menos é atribuída a ele, né, que a internet teria dado vazão a uma legião de imbecis que
né, que podem falar o que querem, né. Assim, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, né, sobre, por exemplo, a gente começou a entender, nessa conversa, o lado político, né, a que interessa ali, as camadas da sociedade que interessa, por exemplo, a questão do negacionismo, etc. e tal. E do ponto de vista econômico, né, porque, por exemplo, a gente sempre, né, aí a gente fala, por exemplo, fala-se, né, atualmente tem se falado muito sobre essa questão de regulação de dados, uma certa regulação da internet, mas, por exemplo, essas big techs, né, essas grandes empresas de tecnologia, elas se beneficiaram horrores, elas se beneficiam, na verdade, de difusão de fake news, de negação. Por quê? Porque isso monetiza, né? E isso e uma outra coisa, né? O acesso à informação a partir disso, né? Então, assim, eu não vou citar o nome, mas a gente sabe que por exemplo, a internet deu vazão a pseudo-pensadores que começaram a propagar o que eles achavam que eram, né, as coisas, né, com distorções, com releituras, no modo de, às vezes, com imensa desonestidade intelectual. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Então, Rodolfo, acho que eu não teria o que contribuir mais do que quem está estudando o tema, quem está lidando com participação, engajamento, enfim, as construções de identidades nas redes sociais já tem feito, né? Eu acho que de novo, um pouco a coisa que eu usei para também colocar o que a gente chama de ciência no problema, talvez dizer que os espaços para discussão de ideias eram muito restritos, o que significa que se existe vazão é porque existe represamento de vontade das pessoas interferirem nas ideias que são produzidas sobre o mundo. E na hora que você dá a possibilidade que isso esteja no bolso da pessoa, né, no celular, fica mais fácil. Tem um viés, portanto, de abertura, que eu acho que isso que é inegável e, portanto, positivo. O que eu acho que como eu disse, a questão que talvez essa fique mais oculta, ou pelo menos nunca, não se vai até o fim deste problema, é de que se imagina que nós estejamos construindo uma nova esfera pública de debate, tal como são jornais, revistas, foram, né, e são ainda jornais, revistas, rádio, televisão, que por sua vez já tinham uma certa limitação, evidente. Agora, é isso que a gente está chamando de uma nova esfera pública, ela é pensada desde o momento 1 como uma mercadoria, como um negócio, que precisa, como você disse, monetizar, que precisa dar retorno para o investidor, mais do que isso, precisa escalar, que é a coisa do nenhum capitalista se contenta com o nicho dali que ele tem. A ideia é alcançar o mundo, e às vezes com frases bonitas, né, como a do Facebook, eu quero que as pessoas se conectem, etc., aquela coisa toda. Dado isso, essa estrutura econômica, ela cria formas de conhecimento sobre a sociedade que são muito mais sofisticados do que a gente imagina, né? Que vão estar articulados com a forma pela qual todos nós aqui usamos o cartão de crédito, damos os dados sobre o nosso comportamento, que pessoas que trabalham com isso em centros decisórios não, mas em centros de controle dessas informações, vão olhar e vão dizer, meu, eu consigo prever quando que a pessoa vai parar para abastecer o carro, quando é que ela vai entrar no supermercado. Semana que vem eu te falo, vai ser às 4h30. Por quê? Porque a sociedade não é tão imprevisível no sentido que a gente imagina, ela tem padrões, e principalmente se você está com acesso a essas condutas, né, você vai organizando. Tudo isso para dizer o seguinte, existe uma
uma ilusão sobre o que é ser um indivíduo livre, autônomo, com consciência nesses espaços. Não estou dizendo que as pessoas são todas robôs, eu estou me colocando dentro disso, colocando todos nós aqui. Nós somos determinados no sentido mais preciso, pelo menos no termo, né, de acordo com uma teoria materialista, né, na sociologia, somos determinados no sentido, somos moldados por limites, por forças e pressões. E quem está operando com esses limites, operando com essas estruturas, são cada vez mais empresas que conseguem, de alguma forma, compreender sentidos de algumas mudanças, às vezes até elas podem perder o controle disso, e acho que talvez por isso até que parte dos problemas sejam em razão dessa até perda de controle, mas a gente, e aí eu, assim, só para terminar, porque você me perguntou da coisa econômica e para chegar na questão das redes, a gente deixou de se fazer perguntas importantes sobre por que estamos fazendo as coisas do jeito que estamos fazendo, entende? A gente parou de se perguntar sobre a razão das coisas, talvez iludidos que estejamos pela forma como que esses meios técnicos e esses dispositivos conseguem criar novas funcionalidades, há um deslumbramento com a coisa, que parece que faz com que a gente pare, né, de fazer certas perguntas. Então, assim, por que eu estou dando essa volta, Rodolfo? Porque quando tinha só rádio e jornal, sistemas de agitação e propaganda fascista conseguiram criar os movimentos que eles precisavam, entende? Não é só um problema da rede social agora, de novo, de estruturas que moldam e que organizam um modelo de negócio e a forma de como que essas redes, elas interagem com a nossa vida. Se nós não discutimos publicamente, democraticamente, como controlar isto, é a destruição total. Aí tem uma coisa que é importante, né? O capitalismo tem isso dentro de si. Tanto é que está se pensando em colonização de outros planetas, porque, evidentemente, nenhum planeta consegue sobreviver, consegue se manter, se você considera que tudo é uma mercadoria que precisa ser usada no seu máximo até o limite. Não vai ter mundo possível por esse consumo. Ninguém se pergunta a hora de parar. Você já viu algum economista vindo, vamos pensar o decrescimento? Aí a pessoa vai falar, isso é um absurdo, olha o tamanho da pobreza. Não, peraí, tem um jeito de lidar com a pobreza. Só que daí vamos ter que tirar de fato propriedade de meios de produção, é disso que precisa ser. Porque o limite dessa história que nós estamos, e dessa forma de pensar a economia, ela não só leva ao desastre, como ela leva à não colocação dos problemas, do que está fazendo com que se chegue ao desastre. Ela simplesmente torna natural que venha o desastre. Tem o autor, que é uma frase até mais antiga, o Mark Fisher, né, que ele diz, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. As pessoas ficam imaginando, sonhando, vai acontecer isso, uma hecatombe e tal. Se a gente produzisse de acordo com uma outra lógica econômica? Isso é impossível, está na natureza humana. A natureza, sabe como é que é? A natureza humana é só egoísta, o capitalismo é o que melhor para isso. Mas isso significa que lá na frente não vai ter mundo para sustentar. Mas a gente não pode, a gente foi interditado se falar sobre isso. Então, tem um mecanismo aí que é muito mais amplo, sabe, a coisa das redes sociais, é o modelo, a estrutura econômica que está fazendo com que ela exista dessa forma e não de outra. Né? E o problema, sabe, só para complementar rapidamente, é o seguinte, né, como que você imagina um crescimento infinito das economias quando nós vivemos um mundo finito de recursos finitos? Ponto, essa é uma questão... Né? E aí eu lembro de ter ouvido várias vezes, mas aí a humanidade vai encontrar meios tecnológicos de resolver essa questão. Né? Mas a questão não era nem colocada, né? Só um comentário, né? Perfeito. Sávio,
Bom, para mim é muito perceptível que não existe só um negacionismo científico, né, atualmente. Existe o negacionismo de tudo, né, o negacionismo político, né, que política não presta, que todo político é corrupto, ladrão, sem vergonha, seja lá o que for, né. Existe o negacionismo econômico também, né, que as pessoas não conseguem entender que uma economia diferente talvez fosse possível, né, uma distribuição maior de renda, né, as pessoas negam que isso possa existir, né. Você acha que isso tudo leva a uma negação da própria vida em sociedade também? Que é realmente o cada um por si, a minha liberdade é mais valorosa do que a sua vida? Você acha que tudo isso leva a essa conclusão triste? Sei lá, esse modo. Leva a essa conclusão, Carlos, até que no limite, a teoria, do ponto de vista da produção das ideias, a teoria mais ajustada ao capitalismo é a teoria liberal. A teoria liberal são várias, com níveis de complexidade e sofisticação também variados. Tem coisas que são, a meu ver, conquistas até, que devem ser mantidas, que as liberais pensaram sobre elas, mas, por que eu estou dizendo isso? Mas no limite, ela tem um déficit de projeto de sociedade, que foi aquilo que o Rodolfo estava dizendo ali antes, porque no limite, na hora que aperta, o que sobra é quem? O indivíduo e sua família. E tudo que se chama de sociedade vai ser visto como uma desculpa para quem é fracassado tirar de quem tem mérito. E até acho que é por isso que, ao longo do século XX, hoje um pouco mais, hoje com algumas mudanças, mas foi justamente por isso que no começo do século XX o fascismo surgiu. Ele deu uma noção de sociedade que o liberalismo desregulado, como principalmente na Europa se colocava, ele deu uma certa ordem, ele deu uma noção de conjunto. Né? A ideia do fascismo vem até por isso, de uma noção de união, só que união de quem? De um corpo puro, nacional, que no caso da Alemanha só os arianos, né? Enfim, no caso italiano recusava outras origens, que tem essa noção de pureza mesmo, né? Se você reencontra a pureza, você encontra... Então, concordo com você que no limite a tendência é perder o sentido do que é então sociedade, ou considerá-la apenas uma junção de pequenos negócios e contratos que somando um mais um vai dar à sociedade. Na sociologia, o Durkheim, que é um dos fundadores da sociologia como disciplina na França, que depois, enfim, grande influência no restante do mundo, ele começa a discussão sobre sociologia recusando, no século XIX, no fim do século XIX, recusando esta visão, né, de que, ele diz, se você soma o indivíduo com a família K1, K2, K3, os liberais utilitaristas acham que a gente chega na sociedade, mas você não vai chegar nisso, né? Ela não é a simples soma das partes, é aquilo que a gente pode se valer para outras metáforas, né? O todo não é a simples soma das partes, ele tem algo como características próprias. E agora, a forma de apresentar e justificar o capitalismo para a sociedade, de se mostrar como mais justo até, como mais racional, é justamente voltar para esse indivíduo e para a família dele. Então a equação não fecha, aí eu concordo, cara, a equação não fecha. Quem que vai dar a resposta para isso que ele não está dando? Para esse laço que ele não está dando. Porque se você pergunta para um liberal sincero, o cara vai dizer, poxa, mas eu ajudo aqui, eu estou participando agora do movimento antimachista, antirracista, etc. Mas do ponto de vista de pensar a economia é essa daí, é esse, o modelo de negócio é esse, isso está bom. Então, essas perguntas não vão ser feitas porque a própria forma de pensar até o que a política social já é uma forma empresarial, é como se estivesse pensando enquanto uma empresa. Então, a construção dessa subjetividade de que todo mundo deve pensar como uma empresa, eu acho que correlaciona com certas radicalidades de outros campos que estão pedindo extermínio de outras maneiras, estão descartando gente de outra maneira. Porque, no limite, o discurso
econômico conseguir conseguir descarte de gente de uma forma racional, né? Pelo menos parte de. Não estou juntando todo mundo, porque eu acho que tem disputa, tem gente pensando alternativa, mas para pensar alternativa vai ter que pensar como produzir de uma maneira diferente, né? Qual é o projeto de sociedade, então, que a gente tem? É difícil, né? No Brasil, a gente diria, é um projeto, de novo, muito marcado por essa herança patriarcal, escravocrata, que é uma coisa assim, as famílias se resolvem entre si, né, elas vão se organizando, tem associação comunitária, você ajuda alguém, né, aquela coisa, todo mundo ajuda alguém, mas na hora de transpor isso para um sistema impessoal de pensar direitos, de pensar como que deve funcionar, as pessoas, por existirem, por nascerem na sociedade, merecem existir com dignidade. Como que a gente faz isso? Entende? Tem que ter um projeto de sociedade, tem que falar sobre isso. Só que se você for falar sobre isso, você vai ser chamado de comunista, né? E por isso que às vezes muitos, até em parte me incluo, que me chamem de comunista, né? Que me chamem, não tem problema algum, tem um legado importante do comunismo que pode dar luz para isso no futuro. Não o que foi, que se aprendeu, mas o que pode ser colocado para frente. Pensar o Estado como uma empresa, sei lá, talvez buscar o superávit fiscal para um Estado leva ao déficit humanitário, né? Sei lá, para mim é meio claro isso, assim, o Estado não pode ser uma empresa, né? O objetivo não pode ser o lucro, mas... Qual que é o lucro do hospital, né? O hospital, a gente está o hospital está deficitário, claro, você está pensando, está faltando recurso, ok, sim, evidente, mas do ponto de vista do que deve financiar o quê? Que tipo de doença, que tipo de tratamento? Exatamente. Não vai botar isso. Não. Uhum. Alguém vai fazer uma pergunta? Porque acho que eu vou fazer uma pergunta que vai encaminhar para o final já, então. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Então, sabe, você falou bastante da sua pesquisa no começo, assim, a gente está discutindo esse assunto, mas como é que você faz a sua pesquisa em si? Que é um tema bem, não vou dizer complicado, mas bem teórico, eu diria. Então, depende dos objetos, né? Na área da sociologia do trabalho, eu fiz desde pesquisa documental, então pesquisando histórico de mudanças que impactaram sindicatos, que impactaram legislações, então pesquisa documental, fiz muitas entrevistas também em razão de acompanhar, né, quem participou, as pessoas que participaram de processos decisivos. Agora, ao longo dos últimos anos, com a pesquisa sobre comportamento político-social da classe média, e essa que chega neste artigo, é pesquisa teórica, ou seja, pensar a história dos conceitos, pensar quando que eles foram aplicados e por que eles foram importantes para serem... Quando você formula um conceito, ele não pode ser só uma palavra que está de jogada, ele precisa fazer com que você ganhe algo na análise que sem ele não tinha, né? E isso muitas vezes, um trabalho de aprimoramento teórico, conceitual, que não é automático que vem. Agora, essa pesquisa mais ampla, né, comportamento político social da classe média, com isso que chega nesse artigo, de novo, essencialmente pesquisa documental em que sentido? Produções de diversas ordens e dimensões, dos agentes e das instituições mais importantes que estão operando, que estão agindo. E aí você tem que explicar também por que você escolheu certas coisas e não outras. E é justamente na apresentação dos argumentos que se tenta fazer isso. Vou dar um exemplo concreto. Eu expliquei, um dos artigos que eu escrevi era por que a alta classe média é a base mais forte do chamado lavajatismo, da Operação Lava Jato. Por quê? Então, eu vou olhar... Desde a rede social, desde os que se escrevem no jornal, na revista, vou olhar o que estão falando as pessoas que estão nos movimentos. Eu fui nos protestos, né? Fui em parte desses protestos 2015, 2016, interagi com as pessoas, conversei,
peguei pesquisas que aí sim trabalham com campo amostral, survey, né? O que elas acham, então, mas não fui eu que fiz, me vali delas. E algo que eu também acho que é muito importante, leio tudo, muito do que os principais agentes, lideranças estão falando e dizendo. Então, no caso da Operação Lava Jato, tudo que o Moro tinha escrito, que eu já conhecia a parte, e tudo que o Dallagnol escreveu, principalmente o livro dele, a biografia, a autobiografia dele, você vai ali tentar entender quais são as dinâmicas sociais que estão por trás desses agentes. E muita coisa interessante você descobre, diga-se de passagem. Então, pesquisa documental é um mundo, é um universo, que você tem que escolher e você tem que apresentar depois, quando você publica, por que aquilo é significativo para análise. E não é só uma nota de rodapé que você está pegando no pé da pessoa, né? Mas tem uma ordem da exposição que é ela que vai mostrar isso. Então, uma combinação, né, de pesquisa documental, qualitativa, com entrevistas e participação de algumas atividades, e me vale muito de pesquisa de opinião pública, feita por institutos de pesquisa que aí te dão um pouquinho mais de dimensão quantitativa, né, porque tem algum controle amostral, né, como que votam as pessoas que têm renda familiar acima de 10 salários mínimos, né, aí você vai e olha os diferentes institutos de pesquisa que estão fazendo isso, e mostra, no caso, principalmente aqui da nossa conversa, que parte importante aí, de novo, pessoas com alta qualificação, que passaram pela universidade, promoveram desinformação e negacionismo. Por quê? É aí que é difícil, é aí que é toda a conversa que a gente estava tentando fazer desde o início, né? Mas é um problema de pesquisa, assim, né? Como que se explica isso? Porque se fosse a questão da ignorância, você diria, não, quem tem acesso minimamente a produção acadêmica vai sentir certa estranheza com algumas coisas. Deve ter gente validando em áreas legitimadas de conhecimentos, deve ter gente legitimando isso na medicina, e deve ter gente legitimando isso na química, e deve ter gente legitimando isso em todas as áreas que são, enfim, era isso. Então tá certo, pessoal, então a gente já, como bem a Sara nos disse, né, encaminhando para o final, e Sávio, isso é uma prática, uma tradição do nosso canal, que é perguntar pedir uma dica de banda, música ou cantor, tá? A gente pede, né, então aí você pode escolher, né? A gente pede uma dica de filme e uma dica de leitura, e não necessariamente nenhuma dessas dicas precisa ter a ver com o assunto que a gente conversou, tá? Então, assim, é uma dica geral, porque a ideia é que o cientista também, ele tem uma vida fora da ciência, né? Também, né? E uma coisa que eu nem falei muito, né? Obrigado de novo, gente, mas é que, assim, sempre foi um lugar um tanto quanto desconfortável nas humanidades, né, o quanto que a gente se vê como cientista. Dentro das humanidades se recusou isso, muitos se recusaram. Eu faço parte de um, vamos dizer assim, de uma tradição que é possível incorporar a noção de ciência nas humanidades, somos cientistas sociais, com todos os desafios que isso significa, né, porque é isso, você entrar em qualquer ambiente, pessoas vão ter opiniões sobre o que você está estudando, e tem que ter, ótimo que tenham, né? Você não vai entrar num ambiente e vão te dar aula de física teórica, assim, né, Carlos? Talvez até tem gente que vai tentar fazer isso, você não está sabendo muito bem como é que... Agora, você vai entrar, a pessoa vai falar, rapaz, eu vou te falar o que é o brasileiro. Eu entendo que é o Brasil. A pessoa, assim, né, no grande experiência na vida da família dela, do condomínio dela, ela vai te virar e vai falar, a sociedade brasileira é isso aqui. Mas é ótimo, a gente só está aqui porque todas as pessoas vão elaborando o mundo dessa forma e nessa interação se dá as coisas. Mas, enfim, Rodolfo, é difícil aí, vamos fazer o seguinte, que eu mais ouvi coisas que eu mais ouvi na quarentena, a fase do David Bowie, ali, né, que é o que 70, fim de 70, que é
Space Oddity e os álbuns próximos, gosto muito, mas teria muitas outras coisas que eu ouvi muito samba também, mas fiquei de uma certa forma, enfim, pensando muito. Bom, David Bowie, dica de leitura, literatura, um escritor português chamado Walter Hugo Mãe, ele tem um livro que se chama O Apocalipse dos Trabalhadores. É um livro belíssimo, vale a pena ler. Repercute um pouco de uma parte da pesquisa que eu faço da classe média, que é sobre mérito, né, meritocracia, ideologia meritocrática. Eu acho, claro que o livro fala mais do que isso, mas tem coisas muito interessantes. E qual que foi a terceira mesmo? Filme? Isso, um filme. Não necessariamente. Série também. Série? Tem posso? Não, eu tô fazendo. Tem uma série da HBO chamada Pico da Neblina. Não sei se vocês já viram. Vão até gravar a segunda temporada. Um futuro no Brasil em que se descriminaliza a venda de cannabis sativa. O que acontece no Brasil? Ótima série brasileira. Legal, é curioso, né? Legal, então. Legal, mas, então, muitíssimo obrigado aí pelo convite, gente. Foi muito bom aí conversar com vocês. Sucesso, sorte aí na trajetória do canal, nas conversas. Mantenham, a gente tem que resistir em todos os espaços possíveis para que esses espaços de diálogo, eles permaneçam. Então, dá força aí. Obrigado, Sálvio. A gente que agradece muito o teu aceite e tua presença aqui no canal. Super interessante a conversa. Como sempre, eu teria várias perguntas ainda, mas aí a gente vai quando for possível e seguro, para as atividades em outros espaços. Não, a conversa daria para durar muitas horas, porque eu também tenho várias perguntas, muitos assuntos. A temática a gente consegue abrir ela para muitos aspectos, né? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, a todos, todas e todes, e venham com a gente nessa jornada. Tchau, pessoal. Valeu, Salve. Obrigado. Tchau.